com o pensamento elevado a Jesus, em Jesus, nós agradecemos a Ele pela noite de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós, mais uma vez, viemos ouvir de Jesus o que ele tem a nos dizer, a nos dar como ensinamento na noite de hoje. Nós que ainda precisamos lapidar-nos tanto, né? Nós precisamos tanto de reflexão para que talvez essas reflexões seja como a água na pedra, né? Vai batendo até que ela ceda, vai batendo até que ela faça caminho. E assim somos nós diariamente, né? Nós estamos aí diante de diversas oportunidades e às vezes, ainda com essas oportunidades, a gente não consegue ter a melhoria desejada, mas a gente vai insistindo, porque nós conhecemos e sabemos da nossa imperfeição. Mas nós, sabendo dessa imperfeição, mas ampliando a nossa consciência, nós também vamos tomando essa consciência de que é necessária mudança, né? E ainda que essa mudança venha a passos curtos, nós precisamos fazê-la. Então, nós agradecemos a Jesus pela noite de hoje, agradecemos a espiritualidade amiga presente, aos desencarnados que vieram ouvir essa palavra presente, nós o agradecemos. Agradecemos não só os desencarnados que estão, né, em minha volta, mas à volta de todos nós, porque se nós estamos aqui para ouvir a palavra de Jesus, é porque nós estamos abertos e dispostos a aprender, né? A degustar dessa palavra ao qual Jesus veio e nos deixou na terra. Nós pedimos, Jesus, que permita que a espiritualidade amiga magnetize a nossa água, derrame sobre ela os fluidos que cada um de nós necessitar, para nos equilibrar, para nos dar força, para nos intuir e, às vezes, até mesmo para desabrochar a coragem que às vezes está faltando, né? Ou que às vezes nós não estamos conseguindo ter no momento. Que a nossa fé possa ser aumentada e que hoje nós possamos ter a nossa mente aberta, a nossa porta aberta para que Jesus possa entrar. O nosso evangelho de hoje está no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item é o item 5 e 6. Reconciliar-se com os adversários. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 5. Reconciliar-se com os adversários. Aguardo vocês se situarem para que nós possamos, então, iniciar a leitura. Vocês me dão ok, por favor? Para quem gosta da página, o meu está na página 101. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 5 e 6. Reconciliar-se com os adversários. Cris já encontrou. Luciana também. Edileuza. Podemos? Acho que sim, né? Solange, ok. Então vamos lá. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houver pago até o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Item 6. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos,
Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, os provérbios que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por ter faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, né? Motivo de conflito, disputa, desavença, toda causa fundada de animosidade ulterior, ou seja, toda causa de raiva futura. Por esse meio de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o seu adversário, não é somente com vistas a apaziguar, a acalmar a discórdia durante a existência atual, mas evitar que ela se perpetue nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houveres pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. O evangelho de hoje vem mais uma vez nos chamando para o perdão, para resolver o que precisa ser resolvido enquanto há tempo. A gente sabe que é muito difícil, pelo primitivismo que nós temos, pela imperfeição ao qual nós fazemos parte, você olhar para o seu inimigo, o seu adversário, com bons olhos. Mas a gente primeiro deve nos fazer uma pergunta: quem são meus inimigos? Quem são meus adversários? O que eu entendo como inimigo? Aquele que me fez mal? Aquele que me fez algo que eu não gostei? E o que foi feito? E aí a gente começa a fazer uma correlação com várias outras passagens que Jesus deixou para a gente. Jesus deixou para a gente e nos ensinou que perdoar também é caridade, que fora da caridade não há salvação. E nós podemos trazer essa passagem para aqui hoje também. E ele está dizendo, olha, quando ele fala logo aqui no início do Evangelho, que para a gente reconciliar o mais depressa com o vosso adversário, enquanto ele está no nosso caminho. Então, reconcilie-se enquanto nós estamos na mesma encarnação, porque nós não sabemos quando haverá nova oportunidade. Emmanuel, em nosso lar, quando ele está ali palestrando para aqueles que estão naquela roda de conversa e reflexão, Emmanuel fala quanto tempo nós vamos demorar ou quanto tempo vai custar para que a gente possa resolver um ato. E às vezes vai demandar um tempo, uma coisa que talvez começou pequena e poderia ter sido resolvida,
Vai demorar um tempo que a gente jamais imaginou. E quando ele fala que, olha, reconcilia-se o mais rápido, para que você não fique aprisionado. E esse aprisionado, nós sabemos que quando a gente comete um ato negativo ou temos algo negativo para com alguém, irá nos aprisionar no sentido de evolução. Porque nós sabemos e nós queremos chegar na classe dos espíritos puros, aonde se encontra Jesus. Por mais que a gente esteja distante, a nossa caminhada é rumo à classe dos espíritos puros. Mas para a gente chegar até lá, nós precisamos estar, de uma certa forma, limpos, né? Purificados. Então, nós precisamos deixar de lado também essas desavenças. Também as desavenças com os nossos adversários, com os nossos inimigos. Então, se eu não resolvo isso, isso pode ser uma prisão, ou seja, pode me estagnar num ponto. Porque se eu não tiver me resolvido com todos os quais eu preciso resolver, eu vou estar parada. Às vezes, uma encarnação minha pode ser atrasada ou demorar a acontecer porque eu preciso daquele outro, junto daquele círculo onde eu vou me encontrar, para fechar, de fato, um ato que foi contraído lá atrás. Às vezes, nem nessa encarnação. E quando ele fala, olha, é, o ditado, né? Um provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, para nós, como homens, como seres humanos, isso não vale, isso não é eficaz. Porque nós sabemos que a vida continua. E se a vida continua, as desavenças também continuam. E como a gente encontra amigos, nós também vamos encontrar nossos inimigos. E às vezes a gente nem sabe quando nós teremos a oportunidade de nos reconciliarmos e nós precisamos dessa reconciliação. E aí eles falam aqui que muitas das vezes alguns casos de obsessão se dão entre esses inimigos que vão se arrastando entre uma encarnação e outra durante toda uma eternidade, por conta de um problema que ficou lá atrás que poderia ter sido resolvido. Ou então uma coisa que começa aqui agora e que vai se perfazendo para o futuro. E nós precisamos olhar para as nossas atitudes. Jesus, quando nos chama para a vinha, quando nos chama ao trabalho, Jesus, primeiramente, quer o trabalho em nós. Então, as nossas atitudes diz sobre nós. E o evangelho de hoje fala: olha, quando você perdoa o seu inimigo, Jesus não deixa que a influência negativa chegue até você. Divaldo, em muitas oportunidades, veio nos dizendo e nos ensinando que quando a gente comete um ato negativo, a gente vai dar o primeiro passo e pede desculpa, mas essa desculpa não é o suficiente. A gente vai e repara, essa reparação também ainda não é o suficiente. Nós precisamos passar pela expiação. Quando nós pedimos desculpa e o outro nos desculpa ou nós desculpamos o outro, né? Então, se eu estou numa posição de ofendido e eu desculpo, o problema fica somente com o outro. Aquele que fere tem a necessidade de arrepender, reparar e expiar. Aquele que é ofendido tem por caridade, tem por misericórdia, segundo os ensinamentos de Jesus, de desculpar e de perdoar. Porque se eu não perdoo e eu não desculpo, o problema passa a ser meu também. Né?
Então, aquele que ofende precisa arrepender, reparar e expiar, mas o outro precisa desculpar e perdoar, porque se não desculpa e não perdoa, o problema passa a ser dele. Então, todas as vezes que nós formos ofendidos, que nós possamos fazer o exercício do perdão e deixar o problema do outro com o outro, não contrair para nós uma coisa que nós poderíamos também já ter resolvido isso. Porque isso vai dizer sobre nós, não vai dizer sobre o outro. Cada um vai arcar com suas consequências, felizmente ou infelizmente. E nós precisamos ainda assim estar abertos, se a gente conseguir, e eu torço para que todos nós consigamos, porque é necessário, que quando o outro precisar, nós podemos estender as mãos, ainda que nos fizeram um mal. Porque Jesus nos ensina, quando te baterem em uma face, dê a outra. Por mais difícil que seja, nós precisamos exercitar. Que essa pergunta possa ficar em nós. Que nós não deixemos ficar aprisionados, não nos deixemos ficar aprisionados. Porque para a gente chegar na linha de evolução lá na frente, junto de Jesus, nós vamos ter que reparar ponto por ponto, ceitil por ceitil, centavo por centavo. Ninguém vai chegar lá na frente se não tiver tido a evolução e a purificação de todos esses sentimentos densos e pesados. Eu aguardo de vocês agora as considerações de cada um, o entendimento daqueles que assim desejar, né, colaborar conosco, né? Sandra Dantas, chegou a tempo? Claro que chegou. Roberta Nascimento, boa noite. Quem foi chegando depois, rever, não tem problema, né? Qualquer dia nós vamos fazer esse evangelho lá no YouTube, né? Tem muita gente que fala assim: ah, não estou vendo os comentários estão aonde, né? É porque não foram feitos lá. A Solange dizendo o seguinte: perdoar e ser perdoado traz muita paz, mas precisamos nos perdoar também, porque muitas vezes somos nós nosso maior inimigo. É verdade, nós somos imperfeitos, né? Quando a gente entende a nossa imperfeição, a gente se perdoa todos os dias, ainda que a gente erre novamente, mas a gente segue se perdoando. Quando você fala, Solange, perdoar e ser perdoado traz muita paz, quer dizer também nessa questão desse aprisionamento, né? Quando Jesus nos diz, olha, perdoa o quanto mais rápido possível para que você não seja entregue ao aprisionamento, ele está dizendo também dessa libertação quando você perdoa alguém. Porque quando você perdoa, quando você entende que a atitude diz sobre você e não sobre o outro, e você perdoa, você tira um peso de suas costas. Né? Você traz para você não só um benefício espiritual, mas também um benefício material. Sua vida, de uma certa forma, fica mais leve. Olha, o outro te ofendeu, o outro te levantou um falso testemunho. A gente tem que dizer como Jesus disse quando estava na cruz, ao lado de dois ladrões, e disse para Deus, para essa energia suprema, o que Jesus disse? Perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Né? Se Jesus que sofreu injustamente, Jesus que passou pela terra, passou o que passou injustamente, Jesus foi assassinado. Jesus ainda assim perdoou, nós precisamos tê-lo mais uma vez como nosso exemplo, como nosso direcionamento. Porque em nós, que somos pecadores, que pecamos o tempo todo, nós também necessitamos de perdão, né? É perdoando que também se é perdoado. Porque quando a gente necessitar também do perdão, Jesus vai nos perguntar no nosso íntimo se nós somos merecedores dele. E para sermos merecedores do perdão, nós precisamos também ter perdoado. Né? E nós já temos muitas dívidas, todos nós, nessa nossa imperfeição, nesse nosso primitivismo, nós contraímos dívidas o tempo todo. Então, quando vier do outro, a gente perdoa para também não ficar sendo problema nosso, porque nosso fardo já é muito pesado. E são sobre essas coisas que nós precisamos refletir.
Muitas pessoas ainda guardam aquele rancor, né? E às vezes até nós mesmos em relação a certas pessoas. Mas é o exercício que nós precisamos fazer, esse exercício diário sobre os nossos atos, trabalhar em nós, para que a gente possa ir melhorando. Porque é isso que Jesus está esperando. Jesus está esperando que a gente melhore, que a gente reconheça, que a gente seja mais humilde, que a gente reveja os nossos atos, que a gente faça diferente. A Luciana Borges. Hoje roga a Deus sabedoria e discernimento para não cultivar dentro de mim mágoas e rancores. Já entendi que tais sentimentos só fazem mal para nós mesmos. Mas isso é um exercício diário e nada fácil. Quanto a quem me magoou, desejo que possa seguir seu caminho em paz e que, igualmente, em paz, eu possa seguir o meu. E nós estudamos, né, Luciana, que a raiva, a mágoa, o rancor, toda a energia densa faz mal para o nosso corpo físico. Energia que vem do espírito respondendo no corpo de carne, respondendo muitas das vezes com doenças que possam se alojar em vários pontos do nosso corpo físico, né? Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, veio trazendo isso para a gente, né? Cuidado com a energia que você externa, que você pode trazer para você, né? Através da sua mente, através dessa energia densa, pode ocasionar doenças no corpo físico. Nós não queremos essa doença no corpo físico, muito menos em corpos espirituais, né? Quem está aí com a gente mais um tempo lembra das larvas astrais, das larvas que são criadas com a densidade do pensamento e que são acoplados no nosso corpo espiritual e muitas das vezes transformados em doença no nosso corpo físico. Nós sabemos que muitas doenças que estão no corpo físico vêm para uma reparação, para uma purificação. Mas se nós sabemos que existe essa possibilidade, nós precisamos afastar de nós, né? Tanto quanto a gente conseguir essas energias, afastar essas energias de nós, para que a gente não possa contrair o indesejado. A Claudionete. Devemos perdoar para ser perdoado e assim seguirmos em paz. Com certeza. Cris, se não nos perdoamos, impossível perdoar o próximo. A raiva e a mágoa são venenos que tomamos achando que o outro é quem vai morrer, quando na verdade somos nós os maiores prejudicados. O perdão nos liberta do sofrimento e da dor. É o fardo, né, que a gente está colocando em cima dos nossos próprios ombros. Então, se o outro me fere, isso não diz sobre mim. O que o outro abriu a boca para falar sobre você, não diz sobre mim, porque eu sei quem eu sou, eu sei dos meus atos. Eu o perdoo. E se ele se sentir arrependido e necessitar desse perdão, esse perdão será dado para que eu não responda juntamente com ele. No nosso último encontro, nós falamos aqui sobre a questão, nos foi direcionada a questão da vingança, né? Aquele que toma para si aquele determinado ato e deseja vingança, nós não somos nem equiparados a eles. Nós estamos abaixo deles, né? Então a gente se mostra mais avançado, a gente se mostra para nós mesmos que nós estamos trabalhando conforme Jesus espera de nós. Quando a gente, diante dessa adversidade,
Aquele outro espera que você revide, que você fica com raiva, que cria inimizade, que esbraveja, e que essa inimizade vai seguindo aí por rumos e pela eternidade, você faz exatamente ao contrário. Você perdoa e segue. Porque você sabe dos seus atos, você sabe da sua conduta, você sabe dos seus caminhos. Então, é isso que Jesus está esperando de nós, e é isso que Jesus nos ensina o tempo todo. Luciana disse, sim, já fui assim, terrível escolha. Pois é, é uma escolha terrível, né? Começa a fazer o exercício de ir perdoando, a gente vai se sentindo mais leve, né? Porque a energia densa, ela pesa, né? A raiva, o rancor, de uma certa forma, até a nossa qualidade de vida é afetada, né? E que a gente possa refletir sobre quem são esses inimigos, quem são esses adversários. Será? Eu tenho algo com alguém para ele ser meu inimigo? Eu quero o mal de alguma forma? Ele é meu adversário, né? Porque às vezes tem uma pessoa que está em lados opostos que você, mas você não o vê como inimigo, não o vê como adversário, você não quer o bem, né? Apesar de estarmos em separados, em posições diferentes, eu não quero o seu mal, nós não somos inimigos e está tudo certo, né? Quando a gente chegar do outro lado, você acha que tem algo que a gente precisa reparar? Ou eu contraí mais alguma dívida com você? E você vai saber dizer se está tudo certo ou não, pode seguir seu caminho, está tudo bem. Mas tem aqueles que, de uma certa forma, a gente sabe que existe ali, no mínimo, uma energia estranha, né? Que essas energias estranhas possam se resolver. É isso que Jesus está pedindo. Né? Quando nós formos aí para uma colônia espiritual positiva, nós esperamos encontrar ali amigos. Nós não esperamos encontrar ali inimigos, né? E às vezes aquele ao qual você acha que é inimigo está na mesma posição do que você e você não se reencontrar lá. E essas desavenças precisam ser aparadas para que nós não possamos prejudicar o bem comum, o bem da sociedade onde nós vamos estar inseridos, né? Que nós possamos refletir sobre a noite de hoje, sobre o evangelho de hoje, sobre o que Jesus quis nos dizer. Que nós possamos entender que a atitude do outro é do outro. Nós, muitas das vezes, não podemos modificar o outro, mas nós podemos modificar a nossa. Nós podemos exercitar e mudar a nossa. Nós podemos refletir e ir batendo nessa pedra dura até que a gente encontre o nosso caminho. E nós possamos, e a gente pode fazer com que tudo isso vire um automatismo em nós. Daqui a pouco nós vamos estar rindo para aquele que está fazendo algo que esteja nos prejudicando, né? E desejando a ele somente que siga em paz, que evolua, que cresça, que Jesus coloque no caminho dele oportunidades para que ele possa também aprender, assim como nós, porque nós também não somos perfeitos. Às vezes, o que o outro tem nos falta, e o que nós temos falta no outro, né? Cada um está em um ponto de evolução, mas que todos nós possamos aprender, que todos nós possamos evoluir e que nenhum de nós possa ficar estagnado. O momento de aproveitar é agora, é o hoje, porque a gente não sabe quando nós teremos nova oportunidade, né? E até que essa nova oportunidade nos venha, a gente vai ficar ali aprisionado, porque nós vamos precisar para avançar, né, reparar cada ponto, cada ato. Jesus, agradecido nós estamos pela noite de hoje. Agradecidos pela palavra, agradecidos pela companhia, por estarmos aqui hoje refletindo mais uma vez, ampliando a nossa consciência e fazendo esse exercício tão necessário ao crescimento de cada um de nós. Obrigada, espiritualidade amiga presente. Obrigada a todos vocês presentes. Que nossa água tenha sido magnetizada, fluidificada, derramada as bênçãos que cada um de nós necessita.
E que hoje, ao adormecer, que cada um de nós possa ter o descanso que cada um precisa, o descanso merecido, e que nós possamos exercitar e caminhar, andar, né, nos caminhos que Jesus colocou para nós e que há mais de 2000 anos ele vem tentando nos ensinar. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!